amigo pastor Saulo, você pode recebê-lo com aplauso. Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, verso 6. Eu quero louvar a Deus enquanto os irmãos, enquanto o texto sagrado, vir essa igreja, essa casa que é nossa. Sempre é uma honra, sempre é uma alegria. 2 anos desse ministério tão profundo, maravilhoso, que a gente vê a mão de Deus, a prosperidade de Deus está sobre esse lugar. Deus tem usado o pastor Mateus, essa equipe, esse corpo de obreiros lindo que tem aqui abençoado. Eu sou fã dessa banda aqui. O guitarrista é fraco, mas... O guitarrista, eu sigo ele lá no Instagram, eu vejo lá os negócios dele lá. Eles podem dar uma curtida. É bênção demais, vocês são bênção de Deus. Amém? Cadê meu segurança? O segurança saiu, né? Estava ali. Ele Foi na salinha. Graças a Deus. Deus abençoe essa igreja aqui, frutifique e cresça cada vez mais para a glória de Deus. Amém? Amém. Todos acharam Apocalipse, capítulo 5, verso 5 e verso 6. Diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então, no centro do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos, vi um cordeiro de pé, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado sobre toda a terra. Amém? Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, meu irmão. Aí, ó, profeta aqui. Meus irmãos, antes de eu expor esses 2 versículos que estão aqui dentro de uma passagem no seu todo, a gente precisa antes entender que o livro do Apocalipse é de fato um livro que está colocado no último livro da Bíblia. Não é proposital, ele tem uma mensagem. Ele está ali como o Gênesis está no começo, porque tem o princípio da história. Ele está no fim exatamente porque ele registra o final da história. Nós não somos como o mundo que vagueia sem saber o destino final. A igreja é um povo que sabe de onde veio e sabe para onde vai. Glória a Deus. Nós não estamos perdidos no espaço. Quando nós olhamos e observamos o livro do Apocalipse, uma das suas primeiras características vai ser exatamente porque este livro ele contém uma mensagem. E a mensagem que esse livro contém, ela às vezes, ou na maioria das suas vezes, ela é nos apresentada através de símbolos, através de imagens. Quando nós lemos o Apocalipse, diversas vezes vamos ver imagens, e imagens às vezes até que nos parecem confusas aos nossos olhos. Mas cada uma dessas imagens estão ali porque elas desejam transmitir para nós uma verdade, uma mensagem. A segunda característica do livro do Apocalipse é exatamente que esse livro ele tem o objetivo de trazer para a gente a ótica do céu. É engraçado que quando a gente vê João, que foi o autor do livro do Apocalipse, quando no capítulo 4 ele sobe até o céu, nós observamos um detalhe seguinte. Primeira coisa que a gente entende é que João vai ao céu para ver o céu. Mas é o contrário. João vai para o céu para do céu ver a terra. Eu queria que você gravasse isso. João, ele está vindo da terra. E da terra, ele vai ao céu. E do céu, Deus mostra para ele
Qual é a ótica divina? Como é que o céu enxerga a terra? Porque uma coisa é a gente ver a terra da terra, é aqui, na horizontal. Mas Deus leva João para a glória, para dar glória. Ele vê como é que Deus do trono vê a terra. Os cristãos do primeiro século, pastor Mateus, eles estavam sob uma influência ideológica e política muito grande do Império Romano. Quando a gente observa o mundo de João, João está preso numa ilha chamada Patmos. E ele está preso exatamente por conta de uma perseguição que ele está sofrendo. João é a última voz apostólica. Todos os apóstolos, seus companheiros, já haviam sido mortos. Segundo a tradição da igreja, todos haviam morrido por conta do martírio. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tomé esfolado, Paulo decapitado. Outros haviam morrido tipos de mortes violentas, porque Roma trucidava, matava com violência. João é a última voz apostólica, ele está vivo. Segundo a tradição da igreja, tentaram matá-lo diversas vezes, mas não conseguiram, porque Deus havia liberado uma palavra profética. Eu gosto quando Pedro olha para Jesus e fala assim: e este aí? Ele diz para João: e este aí? O que vai ser dele? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: o que te importa, Pedro, se eu quiser que ele viva até o fim? Ou seja, é óbvio que João não viveu até o fim, mas Deus lhe deu uma oportunidade de ver o fim. Aleluia. Então Pedro está em Apocalipse, ele está exatamente numa ilha chamada Patmos e está preso. A ótica que João tem da terra é no mínimo 3. É a ótica dos homens, do imperador que o mandou prender. Segundo alguns estudiosos, Domiciano era esse imperador cruel, violento, insano. Mandou encarcerar o apóstolo. Então a terra que João habita, ela tem 3 características muito peculiares. Parece que estamos vivendo no mesmo período. Quais são as 3 características? A primeira, violência, idolatria e prostituição. A terra que João está vindo é dominada pela ideologia dos romanos. Lá tem violência, lá tem idolatria, lá tem prostituição. Se você observar, o próprio imperador Domiciano vai ser um dos primeiros imperadores que vai lavrar um edito para que os seus súditos viessem até ele em vida e lhe oferecessem um culto de adoração. O imperador geralmente, quando morria, ele recebia adoração, mas esse ultrapassou o limite da insanidade, se é que pode-se falar assim, e exigiu adoração ainda estando em vida. Então a terra que João está vindo é uma terra marcada pela violência, é uma terra marcada pela idolatria e é uma terra marcada pela prostituição. Entretanto, o Apocalipse quer dar aos cristãos uma visão enxergada, não da perspectiva romana. O Apocalipse quer dar aos cristãos de uma terra enxergada da perspectiva do céu. Nós não somos e nem podemos andar segundo a perspectiva da terra. A igreja não marcha segundo esta ótica. A igreja marcha segundo a ótica do céu. Meu irmão, é do céu que direciona a tua casa. É o céu que direciona a tua vida. João está vindo de um ambiente caótico, caos. Meu amigo, se você colocar a tua esperança aqui, tchau e bênção. Mas se tu colocar a tua esperança naquele que está governando sobre tudo e sobre todos, meu irmão, não tem demônio, não tem inferno, não tem capacidade ou incapacidade que
que pare a igreja de marchar nessa terra. João está indo para o céu para ver o céu, a terra. Agora, como é que é a ótica do céu na terra? Primeiro, quando nós observamos, João já vem de um cenário meio avesso. Quando ele entra na eternidade, porque ele está preso, portas fechadas, portas trancadas, encarcerado, o texto diz no capítulo 4 que uma porta se abriu no céu. Eu gosto de um pregador chamado Hernandes Dias Lopes, que ele tem uma frase, que eu copiei a frase dele, tem que dar o nome, né? Eu copiei. Ele disse assim: olha, quando todas as portas da terra se fecharem para você, uma porta no céu vai se abrir. Glória a Deus. Quando todas as portas da terra se fecharam para João, uma porta se abriu para ele no céu. E quando a porta se abre, Deus chama João: vem para cá, João, que eu quero te mostrar algumas coisas aqui para você entender. O interessante é que João está vindo de um caos. A terra está num caos. Violência, idolatria e prostituição. Mas quando ele sobe no céu, a primeira coisa que ele vê no capítulo 4, verso de número 3, ele vê um trono. Repita comigo: trono. Trono. Gente, trono é algo fantástico. Toda vez que você vê, dentro de uma linguagem profética na Bíblia, a figura de um trono, trono traz a ideia de governo. Quem se assenta no trono é quem manda, é quem julga, é quem tem soberania, é quem tem poder. Presta atenção que João está vindo da terra, aonde o homem que está sentado no trono, ele é violento, idólatra e apoia a prostituição, e a terra está um caos. Mas quando João chega na eternidade, ele vê outro trono. Aleluia. Outro. O trono que ele vê, ele não consegue nem descrever a figura de Deus. Ele compara dentro da sua linguagem com pedras preciosas, brilho de pedras preciosas. Ele diz que do trono sai luz, 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 brilhos e brilhos, como pedra de esmeralda. E lá ele cita diversos tipos de pedra para tentar simbolizar os raios de brilhos que saem do trono. Trono fala de governo. Deus está dizendo para João: João, a terra pode estar um caos, mas eu ainda estou no controle de todas as coisas. O interessante, se você voltar um pouquinho, é interessante que Deus é santo e eterno. Engraçado que se você for em Êxodo, capítulo de número 3, na conversa de Deus com Moisés, Moisés pergunta o nome de Deus e Deus diz para ele o seguinte: eu sou o que sou, falo com você. Esse termo eu sou o que sou traz a ideia da eternidade. Deus é eterno. Pastor, o que é eterno? Eterno é aquilo que não tem começo e é aquilo que não tem fim. A nossa mente é uma mente que trabalha com aquilo que começa, com aquilo que existe, não tem noção de como isso funciona. Mas Deus é o único ser que não tem começo e não tem fim. Por isso que ele diz para Moisés: eu sou o que sou, eternidade. Se você for em Isaías, no capítulo 6, Isaías vai ver também um trono. Ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, reino. O interessante é que João está vivendo 700 anos depois de Isaías e somando com Moisés 1400 anos. Então de Moisés a João tem mais ou menos 1400 anos. E qual é a curiosidade? Ele ainda está lá, sentado no trono. Deus está dizendo para João: João, os tronos dos homens, eles ficam vagos. Entra um rei, sai outro rei. Entra uma hora e sai outro. Mas o meu não. O meu é eterno. Eu estou acima de tudo. Eu estou acima de todos. O meu trono jamais será
senhor não sabe aonde eu moro. Não deve ser mais tranquilo que aonde João estava. Porque João está vindo do caos. João está vindo da terra e a terra está turbulenta. Mas quando ele chega no céu, ó, o céu. Está pensando que a terra incomoda o céu? Nós ficamos incomodados. Mas o céu ainda está no controle. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sei o que vai acontecer agora. Independente do que vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que eu não sou regido simplesmente pelos governos da terra. Eu sou regido, a igreja continuará sendo regida pelo governo absoluto do que está sentado no trono. Aleluia. Oh, poderoso. O interessante é que na terra os homens querem adoração. Domiciano diz assim: precisa me adorar. Se não me adorar, faca. Quando João chega no céu, ele também vê que o monarca que está sentado lá também é adorado. Só que a adoração que tem lá é uma adoração gigantesca e poderosa. Essa adoração, ela é provocada dentro de um ambiente aonde aqueles que o adoram com sinceridade na alma. O interessante é que quando João chega e ele vai se aproximando do trono, ele vê outros 24 tronos. Meu amigo, Yahvé tem uma corte. Você está pensando que é só os homens da toga que assina decreto? É que eu vou usar pastor Decivaldo. Yahvé tem uma corte, é o superior tribunal celestial. Glória a A caneta dos homens da toga aqui não quer dizer nada com a caneta que ele tem no céu. Porque quando João entra, ele vê outros 24 tronos. E lá tem 24 anciões. E o interessante é que os anciãos é uma figura de sábios. Quando eram convocados, os sábios anciãos, eles às vezes eram convocados para um foro judicial. Nos tempos antigos, os anciãos tinham essa, pelo seu tempo de vida e pela sabedoria que eles adquiriram, eles participavam dos foros celestiais, ou seja, do foro judicial. João está vendo que na eternidade tem uma corte, e lá também tem um foro, só que não é um foro judicial, é um foro celestial. Interessante, pastor Mateus, que os 24 anciãos, eles tiram as suas coroas, ou seja, eles também têm cargo de autoridade, eles participam de um conselho celestial, mas eles tiram a coroa da cabeça e colocam nos pés daquele que está sentado no trono, e dizem: santo, 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 Glória! santo. Os 24 anciãos estão dizendo assim: ó, nós temos até cargo aqui de importância, mas não somos maior do que aquele que está assentado no trono. Então tira a coroa e coloca nos pés. Aleluia! Santo. Glória! A adoração lá no céu é incessante. O interessante é que na terra, pastor Mateus, vou lembrar vocês, na terra tem violência, idolatria e prostituição. E no céu está tudo funcionando perfeitamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você quer ser guiado pela terra, pelo caos, ou quer ser guiado pelo governo do céu, que tem tudo perfeito, mais estável? João está vindo de lá e ele vê 4 seres viventes, versos 7 e 9 do capítulo 4. Os seres viventes, eles são interessantes porque eles têm 4 rostos. Um tem rosto de boi, um de homem, um de leão
e outro de águia. E cada rosto é virado para um canto. Um rosto é virado para o sul, o outro é virado para o norte, um rosto é virado para o leste, e o outro rosto é virado para o oeste. Pastor, o que eles fazem? Santo. Aleluia! Santo. Santo. Aleluia. Santo. Glória a Deus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, ó, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pastor, por que João está vendo isso simples? Esses 4 seres viventes, não sei se já falei aqui, esses 4 seres viventes, eles são um símbolo de toda a criação de Deus. Um tem rosto de homem, coroa da criação. O homem é o representante de Deus, a coroa da criação. O leão é o representante dos animais selvagens. O boi representa os animais domésticos, é o representante. E a águia, representante da rainha do céu, das aves dos céus. Pastor, o que é isso? Todo ser que respira. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Deus poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Santo. Os homens da terra, por mais fortes que eles sejam, o poder deles tem nenhum controle, tem limites. Por mais que Roma dominasse metade do planeta, ela não conseguia passar mais do que isso, porque por mais que os homens tenham poder, o poder dos homens é limitado. Mas os seres viventes, o rosto está para o norte, o outro está para o sul, um está para o leste, o outro para o oeste. Eles estão dizendo, o ser que está sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele reina no sul, Ele reina no norte, Ele reina no leste, Ele reina no oeste. Não há um território da terra aonde Deus não tenha domínio. Diga para o teu irmão assim, ó, se Ele domina a terra, diga o que é a tua casa. Ele domina. Parece que João está recebendo uma espécie de impulsão, sabe? É como se fosse um estilingue. Já viu o estilingue? Tem gente que pensa que está recuando, mas não está não. É só para você pegar um apoio, uma propulsão. Porque quando o estilingue soltar, aleluia. João está no céu. Quando chega o capítulo 5, que são os 2 versos que eu li nessa noite, João vai ver que existe uma espécie de rolo, um livro. Aqui é livro, mas se for no grego é um rolo. Rolo antigo, tipo um pergaminho. Esse pergaminho ele tem 7 selos. Os selos, eles serviam no mundo antigo exatamente para você dar autenticidade para o documento. Quando um monarca escrevia um documento, ele selava com um selo. Cada monarca tinha o seu anel real. Se no meio do caminho aquele selo fosse quebrado, isso indicaria que aquele documento foi violado. Então, só um outro monarca poderia abrir o selo para ver qual era o conteúdo do documento. João está vendo um documento no céu. É um rolo. Só que ele não tem um selo só. Ele tem 7. Para abrir o documento, precisa romper 7 selos.
um por um. Quando João olha para aquilo, uma voz da eternidade vai ecoar. E a voz que ecoa na eternidade é uma pergunta. A pergunta é: João, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? João sabe que dentro desse livro tem conteúdos que vai trazer o desfecho final da humanidade. A história da redenção, ela está registrada nesse livro. Se o livro não é aberto, a história da redenção estaria jogada no canto. Os homens estariam perdidos nos seus delitos, nos seus pecados, e ninguém resolveria o problema. Então João, ele entra em choque, porque ele está num cenário eterno, aonde ele vê seres magníficos, anjos de extremo poder e glória, e nenhum desses, nem os seres viventes, tem a capacidade, o direito e a dignidade de abrir o livro. Quando ele olha para o céu e para a eternidade, ele observa: calma aí, se nesse ambiente aqui ninguém é digno de abrir, ninguém se prontificou para abrir, João dá uma olhadinha para a terra. Na terra tem, fala para mim, vou começar a pregar de novo, hein? Na terra tem o quê? Se no céu não tem, quando ele olha para a terra, na terra não tem ninguém digno. Preste atenção que João está vindo de lá. João está vindo de um ambiente caótico. Então quando ele faz uma análise do mundo que ele está vindo, ele entra em desespero. O texto diz que eu chorava muito. Verso 4 diz: e eu chorava muito. Presta atenção que o termo ali não é chorei no passado. A ideia do verbo ali é chorava, é algo contínuo. Porque João está vindo de um caos, João está vindo de um ambiente caótico. João é um representante dos homens que estão lá embaixo. E os homens que vivem na terra, eles só sabem fazer uma coisa: chorar. Meu Deus! Porque a terra está mergulhada no pecado, mergulhada na morte, mergulhada no desespero. A terra não tem esperança. É por isso que João, quando vem de lá, ele vem representando os homens. Quem é João? O representante dos homens. E eu chorava muito. Os homens não têm esperança. Os homens choram porque não têm esperança. O pecado roubou-lhe o seu entendimento. E o príncipe desse século cegou. Presta atenção, não tem nada pior do que a cegueira visual, é a cegueira da mente. O príncipe desse século cegou a mente dos homens. A mente dos homens é obscura. Tenta alertar alguém que tem a mente na escuridão. O fato está diante dos olhos do camarada. Aleluia. A gente passou por isso agora. Está ali. Está diante dos olhos do homem. Não faz nem muito tempo. Está descrito. Mas a mente está nas trevas. Não consegue entender. Não tem esperança. Se não for a candeia e a luz do Espírito Santo, os homens morrerão nas trevas. E é desse mundo que João está vindo. Glória a Deus. Então quando alguém pergunta e diz quem é digno, ele diz: não sei. Calaram,
Glória a Deus. Ai, aleluia. O choro de João é o choro dos homens. Mas eu fico feliz, porque ninguém que fica perto de Jesus chora por muito tempo. É por isso que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas logo de manhã, meu irmão. Por que de manhã? Por que de manhã? Porque ele é a luz da alva, ele é a estrela da alva, ele é a luz do mundo. De manhã, quando clareia, não tem choro, não tem desespero, não tem morte, não tem inferno. O choro é cessado pela graça da luz. João está dizendo assim: o anjo bate no ombro dele. Para de chorar. É engraçado que quando a gente ouve, lê a biografia de Jesus nos evangelhos, é exatamente isso que ele faz. Lembra? Jesus não pode ver ninguém chorando. É verdade. Lucas 7, é engraçado que tem uma mulher que está indo enterrar o último filho, o único. Ela chora. Ele olha para ela assim, de íntima compaixão, e diz: mulher, não chores. Não chores. Ele chega no sepultamento de Lázaro 4 dias depois, já estava cheirando mal. Quando Maria começa a chorar, ele chora também e diz: mostra onde puseram, eu vou acabar com esse choro, é agora. Aleluia. Ele está olhando para João e João está chorando. Ele diz: não chores. João, na terra é lugar de choro, mas o ambiente onde você está, o choro é cessado. Não chores. Verso 5. Porque eis que o leão da tribo de Judá, Glória a Deus. filho de Davi, Aleluia. venceu, e ele é digno de abrir o livro Aleluia. e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. João enxuga as lágrimas, porque existe um, e ele é o único. Por isso que ele é chamado de unigênito do Pai. É o único. E por que ele é digno? O anjo diz assim: porque ele é a raiz de Davi e o leão da tribo de Judá. O que você disse comigo? Diga assim: o leão da tribo de Judá. Diga: a raiz de Davi. Por isso que ele é digno. É por isso que ele é digno. Pastor, o que significa isso? Obviamente, quando João escreve isso aqui, ele está se reportando no Antigo Testamento. Quando ele diz: ele é o leão da tribo de Judá, isso é uma expressão que nós vemos em Gênesis capítulo 49, do 9 ao 10, quando Jacó vai abençoar o seu 4º filho, chamado Judá. Jacó libera uma palavra de bênção no leito de morte, e diz: Judá, leãozinho, de ti sairá um que receberá o cetro da tua família, da tua casa. O cetro não sairá. Na profecia de Jacó estava dizendo que na linhagem de Judá, do seu 4º filho, a monarquia ia pousar ali, e não ia sair nunca mais. Isso é o leão da tribo de Judá. Agora, mas ele também é chamado de raiz de Davi. Raiz de Davi já é um conteúdo dos profetas. Quando nós vemos, por exemplo, Isaías capítulo 11, Jeremias 23, Zacarias 3:8, todos eles vão atribuir a Jesus Cristo um Messias, chamando de raiz de Davi. Ou seja, da raiz de Davi, da casa de Davi, vai sair um que vai ser o Messias. E quando você fala de Messias, você fala de um regente que governa toda a terra. É o mesmo que Daniel viu no capítulo 7, quando ele diz: e vi um ancião de dias, semelhante ao filho do homem, e foi-lhe dado o poder, o reino sobre toda a terra. Pastor, então por que ele é digno?
digno, exatamente, porque quando ele é o leão da tribo de Judá, está dizendo, ele é alguém humano, pertence à família humana, ele é um homem. Mas quando diz raiz de Davi, é Messias, e Messias é mais do que humano, Messias é divino. É por isso que ele é digno. Por quê, pastor? Porque quem está na terra, rapaz, até pular aqui. Porque quem está na terra são só homens. Quem está no céu são só seres espirituais e um Deus. Mas ele não. Ele tem o que tem na terra. Glória a Deus. Aleluia. E ele tem a divindade de quem está no trono. Como homem, ele resolveu o problema dos homens. Como Deus, ele perdoou o pecado desses. Aí eu gosto da cruz, porque a cruz é um símbolo das duas naturezas de Jesus. Porque quando ele está de braços abertos assim, ó, lembra, Adão desconectou de Deus. Adão era assim com Deus, ó. A palavra morte significa separação. Quando Adão pecou, a morte entrou, separou Adão de Deus. Tanto que ele se esconde. Há uma ruptura entre Deus e os homens. Aí vem Jesus, o Deus homem. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, o que é isso? Quer chegar até Deus? Pegue na mão de Jesus. Aleluia. Porque em uma mão ele pega na dos homens, Aleluia. na outra ele pega na de Deus. É por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque em uma de suas mãos ele pega na mão de Deus e na outra ele pega na dos homens. Quer chegar até Deus, tem que pegar na mão de Jesus. Por quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá. E ele é a raiz de Davi. Ele é o Deus encarnado, é o Deus homem. Ele é digno. É por isso que Paulo diz: só há um intermediador entre Deus e os homens, Cristo Messias, Jesus, homem. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Diga para o teu irmão assim: ele é digno. Pega na mão dele. E que ele é Deus, nós já sabemos. Mas o verso 6 vai dar o detalhe final de como é que ele conquistou isso. Verso 6 na sua Bíblia. Deixa eu ver se essa versão aqui. Tem a versão Ara. Bota a Ara para mim, porque ela tem um detalhe ali muito interessante. A versão já foi. Vocês são rápidos demais. O interessante é que no 6 ele fala assim: então eu também vi. Gente, presta atenção nisso aqui, porque João não está ouvindo nada. Ele está vendo. Eu vi. Ninguém contou para ele. Eu vi. Aleluia. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres
bem como 7 olhos e com 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Preste atenção que o sujeito dessa frase aqui agora é o cordeiro. Não é mais o leão e nem mais a raiz de Davi. No 5, os sujeitos ali são o leão e a raiz. Mas no verso 6, o sujeito da frase é o cordeiro. Porque foi por conta do cordeiro que ele conseguiu conquistar o que conquistou. Ele é o leão da tribo de Judá, homem. Ele é a raiz de Davi, Deus. Mas foi por conta da figura do cordeiro pascal que ele conquistou o direito de abrir o livro. Como, pastor? Porque o cordeiro, ele é o símbolo do sacrifício da festa da Páscoa. Quem nunca leu Êxodo 12, de 1 a 13, é interessante que é ali que o cordeiro vai ganhar cena nas cerimônias de Israel. Quando o povo está para sair do Egito, Moisés fala assim: mate um cordeiro, reúna a família. Se a família for pequena, junte com 2, porque não pode sobrar nada do cordeiro, tem que comer o cordeiro inteiro. Eu queria que você falasse assim: olha, é o cordeiro todo ou nada. Ah, mas eu só quero só um pedacinho do cordeiro. Ou é tudo ou é nada. Que a salvação é metade. Ou tem ou não tem. Ou é ou não é. Ou é paraíso com Lázaro, ou Hades com rico. Não tem 2 caminhos, ou 3 caminhos, ou em cima de um muro. Ou você está em cima, ou você está embaixo. Ou é o cordeiro todo ou não é nada. Pega o sangue dele e passa nos umbrais das janelas e das portas. Porque à meia-noite o anjo destruidor vai passar. Juízo. E a marca, a casa que não estiver marcada com sangue, o primogênito delas vão morrer. O interessante que o doutor Rodrigo Silva, um grande arqueólogo, a arqueologia descobriu recentemente que a casa dos egípcios, todas as casas dos egípcios, elas eram, o Egito era politeísta, ou seja, diversos deuses. Todas as casas, a arqueologia descobriu recentemente, nas casas egípcias tinham o nome das divindades nas janelas e nas casas. Pesquisa isso, depois bota no Google lá. Cada casa tinha um nome: Ísis, Osíris, Anubis, Horus, Ra, diversos deuses. Passou, o que significa isso? Quando Javé diz assim: passa o sangue nos umbrais, não é só para ficar marcado, que quando você passa o sangue, você está renunciando os deuses pagãos. Aqui não tem Ísis, aqui não tem Horus, aqui não tem Ra. Quem manda aqui é o sangue, o sangue, o sangue. Meu irmão, tem gente que quer proteção, mas não quer renegar o passado. Quer proteção divina, renega o passado, rejeita os deuses falsos e segue em frente, porque Canaã é logo ali. Pastor Hades, na partir desse dia, o cordeiro vai criar um símbolo em Israel. Todos os anos, um cordeiro vai ser sacrificado para que o povo receba o perdão dos pecados. Isso é tão importante que quando João Batista, João 1,29, está nas margens do Rio Jordão, Aleluia. ele diz assim: Pai, mostra-me o Messias, para que eu saiba quem ele é. Aí o Senhor falou assim: quando você vê o meu espírito
pousando sobre ele, esse é. Disse João, e eu vi ele vindo. Quando uma pomba desceu sobre ele. Glória a Deus! João sabe que para ter perdão de pecados precisa ter sacrifício. Não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. É por isso que os cordeiros eram sacrificados. Quando ele olha para Jesus vindo na margem do Rio Jordão, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O interessante é que se alguém pudesse perguntar, dizia assim: o pastor, mas não eram os sumos sacerdotes que deveriam apresentar um cordeiro? Sim ou não? Se você pegar a lei levítica, o sumo sacerdote apresentava um cordeiro. Ele ia para a congregação, sabe? Pegava o cordeiro. O sumo sacerdote, só o sumo descendente de Arão podia fazer isso. Pegava o cordeiro, pastor Matheus, levantava assim, ó, apresentava o cordeiro para o povo, depois matava ele, molava, e ia lá na tampa do propiciatório e aspergia o sangue. Alguém diz assim: mas Jesus não veio cumprir a lei? Veio. Cadê o sumo sacerdote para apresentar ele? Vou te dizer. Quem era o sumo sacerdote? Anás e Caifás, corruptos. Lembre-se que a terra está sendo enxergada, não é daqui. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Anás e Caifás não pode apresentá-lo. Nem da tribo de Arão, de Levi, eles são sacerdócio corrupto, político corrupto. Mas Lucas disse que havia um casal chamado Zacarias, sacerdote da linhagem de Arão, Aleluia! casada com Isabel, que também era uma das filhas de Arão. Logo, João Batista, que era profeta, ele era descendente direto de Arão, tanto de pai quanto de mãe. Na ótica da terra, os sacerdotes são Anás e Caifás. Mas a ótica de lá, porque a terra não é enxergada só daqui, a terra é enxergada da ótica do céu. João Batista, que era profeta, também podia ser sacerdote. Então ele, como da linhagem de Arão, levanta o cordeiro e apresenta para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: este veio para morrer, para trazer benefício para os que creem. É por isso que, voltando lá em Apocalipse, no verso 6, João vai ver o estado que o cordeiro estava. Ele diz: eu vi entre os anciãos. Você vai gritar comigo aquele versinho bem em cima, de pé. Você vai falar assim: 1, 2, 3, todo mundo de pé. Vamos lá? 1, 2, 3, de pé! Muito bem, não vou nem pedir para repetir, que foi excelente. Vocês estão ligados? De pé. Já ouviram falar em ironia? Todos sabem o que é uma ironia? Quando você fala algo assim meio, né? Fosse um deboche, né? Quase, né? Isso aqui é uma ironia joanina, uma ironia João. Ele diz: e vi de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Calma aí. Como que o cordeiro está de pé? Se o cordeiro tinha sido morto. Porque isso aqui é uma ironia. Porque a morte deixa todo mundo no
numa mesma posição. Deitado. A morte deita todo mundo. Olha como é que a Bíblia é bonita. O cordeiro tendo sido morto, e a palavra morto aqui no grego traz a ideia de morte violenta, assassinato. Não é uma morte simplesmente que estava ali, morreu. Não. A palavra morte ali é morte com violência. Esse cordeiro que ele está vendo foi morto violentamente. É por isso que Isaías diz: ele não tinha formosura e nem aparência, estava certo. Ele foi desfigurado. O filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, passa longe do que realmente ele foi trucidado. Morreu com extrema violência. Os romanos eram cruéis, mas mesmo essa morte violenta, Glória a Deus. não teve o poder de deixar ele deitado. Pastor, ele ficou deitado só 3 dias. Mas João está dizendo: agora eu estou vendo ele de pé. Ele tem até marcas que sofreu violência, Aleluia, glória a Deus. mas ele está de pé. Sabe o que João está dizendo? A morte não pôde detê-lo. A morte coloca todos deitados, mas ele é a ressurreição. Ele é a vida. O poder da morte de colocar os homens deitados não teve poder suficiente para deixar ele deitado. 3 dias foi o suficiente, e após o 3º dia ele está de pé. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé. E porque ele venceu a morte, ele é digno. E por isso que ele tem o cordeiro 7 chifres. Repita comigo: 7 chifres. 7 chifres. O número 7 fala de um número completo, plenitude, totalidade. Por isso que no 7º dia ele descansou. Ou seja, ele fez tudo. Chifre fala de força. O cordeiro tem chifre. O chifre simboliza força. Ele tem 7 chifres. Ele está dizendo: ele tem todo o poder, toda a força. Calma aí. O pior inimigo do homem é a morte. Ele vencerá. O que mais vencer? Pergunta para o teu irmão: o que mais pode vencer? Se aquilo que parecia ser o mais forte não venceu, ele tem todo o poder. Ele tem os 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos. 7 de novo, tudo. Olhos. Ninguém pode se esconder daquele que está sentado no trono. Glória a Deus. Será que ninguém está vendo isso? Os homens às vezes não veem e outros fingem que não veem. Mas o que tem os 7 olhos. Aleluia! Os que tem os 7 olhos. Calamarantia. Glória a Deus. Ele vai subir calamarantia. Calamarantia, calamarantia. É por isso que quando ele vier, é por isso que ele tem 2 faces. A primeira é cordeiro, a segunda é o leão. O primeiro foi no jumento, a segunda no cavalo. O cordeiro é um animal simples e humilde, é para salvar. O leão é para julgar e trazer justiça. O jumento fala de simplicidade e humildade.
O cavalo fala de realeza, que tem poder e autoridade. Eita glória. É por isso que Apocalipse 19, ele não vem do jumento. Diga para o teu irmão, ele vem do cavalo. Glória. A terra pegando fogo de mar. A besta e o anticristo dominando. Crentes que estão dominando. Política falsa, corrupta, o reino dos homens. Porque o reino dos homens é marcado pela violência, idolatria. Mas Apocalipse 19 diz: e eu vi. É legal essa expressão de João, né? E eu vi ele vindo num cavalo branco. Glória a Deus. E da sua boca saiu uma espada afiada. Aleluia. E com o assopro da sua boca, meu irmão, tem gente que pensa que Jesus está lutando com o diabo assim, ó, 12º round, vai perder, vai ganhar, o UFC. Não é não. Não é não. Porque a briga de Jesus com o diabo agora é no caráter. É briga de caráter. Não é de força. Porque se fosse de força, não dava. É no caráter. É por isso que o diabo tenta nos comprar no caráter. Jesus quer que você tenha um caráter dele. Satã quer que você tenha um caráter de Satã. A briga de Satã com Cristo hoje é no caráter. Para onde é que o teu caráter está indo? Essa é a briga. Mas no fim é força. Aí na força não dá. Aí vem no cavalo branco e com o hálito. Calma aí. Deixa eu ver uma bala antes. Está aqui o anticristo, a trinca do inferno. O anticristo, a besta. O anticristo, o falso profeta e Satã, a trinca do inferno. Vamos fazer guerra. Aponta os canhões. Ele está vindo aí. Vai! Vai! Aí ele vem no cavalo branco. Meu Deus. Diga pro teu irmão, assim, vale a pena ficar teu filho com ele, vai! Diga pra ele, vale a pena! Ele é digno! Ele é digno! Ele é digno! Vai ficando de pé, irmão. Diga, ele é digno! Ele é digno! Ele é digno! Aleluia.